Eu acho que aqui tem a maior quebra de paradigma para a gente pensar em todas essas provocações e inspirações que nós estamos fazendo. Do pensamento linear para um pensamento circular, para um pensamento que é não mais disciplinar, mas inter e transdisciplinar. Um pensamento que navega entre todas as possibilidades que nós temos, quando a gente percebe que eu perco a dimensão já por onde eu começo ou por onde eu acabo. Eu não tenho uma sequência previsível, mas eu tenho infinitas conexões de relações que eu posso estabelecer. E aí a gente percebe que a palavra humana é mais do que um simples vocabulário. É palavra e ação. Falar não é um ato verdadeiro se não estiver ao mesmo tempo associado ao direito à autoexpressão e à expressão da realidade, de criar e recriar, de decidir e eleger, e, em última instância, de participar do processo histórico da sociedade. Paulo Freire traz para a gente que palavras estão ali disponíveis para eu poder organizar a minha proposta do jeito que eu achar que mais atende a interesses, necessidades e faltas do meu grupo. Palavras estão por toda parte e quando essas palavras, baseadas nos instrumentos metodológicos, nas perguntas que eu tenho disponíveis, como que eu posso estabelecer conexões? Dentro de tudo isso, as conexões que eu estabeleço vão me dando pistas para construir cada vez mais intervenções. Eu não estou falando em interferências. Interferência é o que fere o outro. Eu estou falando em intervenção. Intervenção significa uma ação intencional do educador, compromissado com a aprendizagem das crianças, de tal forma que cada vez mais eu possa promover avanços. As minhas crianças têm que avançar, desde os muito pequenos, que é calçar um sapato, aprender a tirar a fralda, aprender a se servir de água, aprender a formar uma frase completa. Essa criança que vai cada vez mais mostrando para a gente que o mundo pode ser visto numa possibilidade diferente. E aí, para a gente fechar, a reunião de palavras que estão por toda parte vislumbra uma postura docente que, devidamente identificada pelo coordenador do grupo, oferece um caminho significativo para encaminhamentos, intervenções e propostas de fato transformadoras. Por que a palavra está escrita separada? Porque eu tenho uma formação que eu vou buscar uma nova forma para aquela mesma ação. Ação, formação, transformação. O embrião de mudanças, o registro, a reflexão, a avaliação diagnóstica de cada uma delas e a sua conexão com o contexto de trabalho são pistas reais para a escrita do planejamento de intervenção. As vozes que se unem e se sentem pertencentes ao projeto pedagógico como um todo. Nisso tudo, daquilo que me move, como que eu vou construindo possibilidades de trabalho com as crianças. E aí nós entramos numa riqueza que eu acho dentro dessa proposta, que é o trabalho com mapa conceitual. Como que eu posso fazer com que boas perguntas se transformem em planejamentos por meio de mapas, quando nós temos, por exemplo, aqui o encontro como um caminho para ser seguido, aqui 3 pesquisas que são ritmos complementares e movimentos, com um grupo de crianças de 2 anos, e como que eu posso olhar para cada uma dessas possibilidades como caminhos de trabalho a ser desenvolvido. Aqui com um grupo de crianças de 3 anos, pensando na invisibilidade, na visibilidade, inclusive esse era um projeto do outro ano e nada mais atual porque é o tema da Bienal que está inaugurando hoje. Como que eu posso tornar visível todas essas propostas e dar forma para aquilo que eu não tenho ainda materializado. Nesse slide, de uma forma ou de outra, eu já vou começar a responder a uma primeira questão que apareceu. Como o educador pode trabalhar com tudo isso? Quais são essas possibilidades que vão caracterizar esse trabalho? Em primeiro lugar,
Se eu estou pensando que Malaguzzi traz para a gente uma abordagem e não um método, o que isso quer dizer? Flexibilidade vai marcar o meu olhar o tempo inteiro. Escuta sensível é uma atitude que requer coragem de se entregar, de estar aberto aos outros, ter sensibilidade para ouvir e ser ouvido em todos os sentidos. A Carla Rinaldi vai dizer, isso é no livro dos Diálogos, na página 208, requer criatividade e interpretação. Aqui entra uma outra palavra-chave para toda a nossa proposta: interpretação. Eu só consigo interpretar o outro quando eu faço parte do contexto de formação. Eu só consigo interpretar o outro se eu tiver um vínculo com o outro e eu estiver em interação com essa relação de uma forma tão próxima que eu consiga historiar. Essa interpretação é carregada de histórias, e histórias que vão estar cada vez mais reapresentando um contexto de pesquisa que as crianças viveram. Dentro desse espaço, observação reflexiva das experiências vivenciadas e compartilhadas. Observação requer registro. Madalena Freire fala o tempo inteiro: um olho que tudo vê, nada vê. Eu preciso observar e registrar com foco na minha observação para saber o que é que eu quero com isso. Vamos supor, como coordenador, eu sei que o meu pátio da escola está um caos. As crianças estão ali, se matam, correm, né? Eu não consigo, você está falando de observação, você ficou louca? Porque eu não consigo sequer que eles brinquem, quanto mais que eu possa parar para observar. Então, quais seriam os meus focos de observação? Eu vou observar o que primeiro? Espaço, materiais, as interações das crianças, que relações que acontecem, quais os cantos preferidos, quais os cantos que são negligenciados, e paralelamente trabalhando a escuta dos professores para fazer um projeto de formação sobre o brincar, para nesse caminho eu conseguir perceber que um avanço é possível e que nós podemos trabalhar de um jeito diferente. Aliado à escuta sensível que me impele nessa direção, que me projeta para essa busca, a observação, nós temos a documentação. Documentação como avaliação e planejamento de narrativas contextualizadas. Documentar é tornar visível. Documentar significa que dentro de um percurso que eu tenho de formação, eu vou dizer o quê? O que é que eu quero dar visibilidade? E aí vocês percebem que a documentação é um instrumento poderoso na mão do educador. Por quê? É ele que faz o recorte. Então o educador sabe o que vai tornar visível. Tem coisas que viram sombras, ou por opção, ou porque são tão doídas que elas não podem vir à tona. Mas está na mão do educador o que é que ele quer tornar visível das crianças e dele mesmo. Por isso, a documentação é um instrumento poderoso para a compreensão dos processos de aprendizagem de todos, dos educadores, da equipe como um todo, da instituição, da comunidade e, em especial, de cada uma das crianças. Interpretação e aprendizagem nessa compreensão desse processo da criança. Fechando com a Carla Rinaldi, a aprendizagem é vista como um processo criativo, uma aptidão para construir novas conexões entre pensamentos e objetos, trazendo inovação e mudança, tomando elementos conhecidos e criando novos nexos. Também do livro dos Diálogos, pensando cada vez mais como Dewey, que nós aprendemos quando compartilhamos experiências, pensando como Piaget, que ele fala que aprender é fazer o uso. Que situações são essas? Que eu me volto para os iniciadores, pensando na construção das minhas propostas de intervenções que façam com que a minha prática vire uma praxis, como diz Paulo Freire. Praxis é uma intervenção intencional. A prática é uma ação cotidiana. A clareza da intencionalidade da minha intervenção é que faz com que a minha prática se transforme numa praxis.
dentro desse processo, respondendo a todas essas questões, o para quê, o quando, onde, como, com quem, com que, e disso tudo eu vou cada vez mais clareando essa proposta, de tal forma que o meu percurso formativo seja caracterizado pelo ser, pelo saber fazer, pelo fazer e pelo conviver. Esse processo que mostra as crianças nessa exploração, com todas essas bolas diferenciadas, crianças de terçário, crianças de um ano, que estão cada vez mais em interação com essas grandes perguntas que são feitas corporalmente, como que a gente vai caminhar de tal forma que o conhecimento seja algo absolutamente produtivo, interessante, deixe marcas e, principalmente, estabeleça uma conexão da nossa criança com a criança com a qual nós trabalhamos. Por quê? Eu preciso entrar em relação com a criança que eu fui, como esse ser perguntante, para descobrir que quando a gente cresce, muitas vezes as perguntas são engolidas. E que perguntas são essas que eu tenho vontade de fazer? E perguntas de diferentes maneiras, como por exemplo num filme que eu separei agora para vocês verem, é um filme de 7 minutos, e para mim eu acabei de assistir, ele é muito interessante na exploração de uma criança com uma caixa de papel. Pode apagar a luz, por favor?
Acho que esse filme, ele representa de uma forma muito interessante o que é uma boa pergunta. Por quê? Essa caixa é uma pergunta para essa criança o tempo inteiro. Essa possibilidade desse imaginário entrar em ação, de lidar com os conflitos, de tentar compreender o seu dia a dia, a vidinha, como que ele lida com a família. É, ao mesmo tempo, um elemento que traz a potência da socialização, do convidar a irmã para entrar nessa brincadeira, de trazer esse mundo para um objeto que para ele é carregado de significados. Como que eu posso lidar com tudo isso? Com respeito, com emoção, com contágio, quando a mãe deixa de fazer o que ela está fazendo, aquela hora que ela põe aquela fita crepe para tentar salvar o machucado que ele tenha feito. Então, como que eu posso olhar para os objetos, para tudo que eu tenho ao meu redor e pensar que boas perguntas são essas que podem se transformar em materiais? Imaginem como educadoras, se uma criança com uma caixa dessa chega e eu começar a trabalhar, por exemplo, com aquele homem que amava caixas, com aquele livro maravilhoso. Imagina se eu posso fazer uma exploração dos mais diferentes tipos de caixa. Uma vez eu acompanhei um projeto como coordenadora e a professora trabalhou pedindo para as crianças que as trouxessem de casa caixas. E apareceram desde caixa de anel até caixa de supermercado, de geladeira, de fogão, de todos os tipos que a gente possa imaginar. E as crianças começaram a explorar o que seria um museu das caixas, porque uma falou que tinha tanta coisa que parecia um museu. E nessa pergunta do que era um museu, nesse tempo, eles resolveram que eles iriam ver como se organizava um museu. E a pergunta era, como que eu posso fazer isso? Naquele tempo tinha na República do Líbano o Museu da Estrela, que ele era todo dividido por setores, hoje não tem mais, foi para Gramado, só tem lá no Rio Grande do Sul, mas as crianças foram visitar com a seguinte pergunta, como que organizaríamos esse espaço? E essas caixas começaram a servir para trazer o lanche, para trazer as histórias. Então, como que eu posso contextualizar no meu dia a dia de tal forma que um comentário de uma caixa, eu me lembrei muito quando vi esse filme, se transformou num projeto anual, e inclusive o portfólio das crianças no fim do ano, ele foi feito dentro da caixa que cada criança tinha trazido para a contribuição do museu. Nós fizemos, inclusive, um percurso com todas essas caixas para o dia da entrega. Nisso tinha uma sala inteira já com tantas caixas que eles trouxeram. Enfim, como que eu posso olhar para o dia a dia e transformar isso nessas situações de aprendizagem nas quais as crianças se sintam o tempo inteiro reapresentadas. Reapresentadas, porque elas trazem esse novo olhar de revisitar essa questão original, esse interesse, e a partir daí todas as situações de aprendizagem vão sendo montadas. Eu vou agora abrir aqui para as perguntas. A primeira, quem mais quiser ir fazendo, por favor, os cartões estão por aí. Como ajudar as professoras a fazer boas perguntas e quando estamos observando a criança no parque, numa brincadeira, em grupo, ou mesmo no seu momento individual, devemos intervir ou fazer perguntas, ou apenas registrar na sua narrativa? Quanto aos registros, ficou em aberta a segunda parte. Vamos lá. Eu acho, cada vez mais, que para um professor fazer boas perguntas, ele tem que se valer de instrumentos metodológicos. Não tem como a gente conseguir fazer boas perguntas num primeiro olhar. Aquele mesmo exemplo que eu falei em relação às crianças quando se deparam com um material que elas nunca viram. Nós precisamos observar, registrar, observar novamente, perceber a frequência que uma coisa acontece, se é uma coisa de um segundo ou se é uma coisa que vai se mantendo. Perceber o poder daquela situação para um contágio, para ver quantas mais crianças vão poder se envolver, perceber as possibilidades de trabalho com aquela questão da criança. Então, nesse espaço é que eu vou registrando as falas das crianças, ou filmando, ou fotografando, e aí eu preciso fazer um movimento de voltar para esse material, revisitar.
Fotos. Hoje em dia eu acho que tem uma das coisas que mais a gente questiona. Por quê? Nunca se tirou tanta foto do que acontece na escola e nunca se aproveitou tão pouco esse material como uma situação de fato que alimente os projetos de trabalho. Por quê? Nós precisamos daquelas 250 fotos que nós temos de cada uma das cenas, espalhar essas fotos, vamos supor, numa mesa, a partir de um critério, a partir de um foco. O que eu quero com isso? O que é que eu quero tornar visível? Com essa pergunta, eu vou começando a categorizar. A matemática, os verbos todos de ação, são fundamentais para ajudar o professor nisso. Analisar, comparar, eleger o que é igual, perceber as diferenças, perceber que o meu foco é o olhar que vai guiando todas essas escolhas daquilo que eu quero contar. E outra coisa que é fundamental, o grupo. Toda essa pesquisa ela tem que ser compartilhada. Os professores trabalham com as suas auxiliares, com os especialistas, com o coordenador. É um trabalho no coletivo. E com todo esse material que está ali disponível, eu começo a fazer uma primeira proposta de intervenção. A minha proposta de intervenção, ela vai sendo o tempo inteiro tendo um ajuste de rota. A avaliação é isso. Eu olho, caminhei nessa direção, preciso caminhar nessa. Olha, aqui está mais, aqui não dá. Isso foi errado, não foi uma escolha boa. Eu vou fazendo outra. Que nem aquela professora que eu contei o exemplo. Esse semestre a ponte não deu, é outra coisa que a criança quer saber. E aí a gente percebe o quanto a humildade de dizer não foi uma escolha acertada, ela é fundamental. E não é vergonha para ninguém não acertar de primeira. Nós temos sim é que estar reconhecendo as possibilidades que nós temos, mas perceber que essas possibilidades têm que promover o avanço das crianças. E aí, à medida que eu avalio a proposta para o grupo, eu me avalio. Eu sei se a minha intervenção foi frouxa, foi adequada, se ela promoveu o avanço ou não. Nós sabemos o tempo inteiro aquilo que nós estamos fazendo. E nós precisamos desses registros no sentido também de se autoavaliar. Por isso que é uma relação que eu estou o tempo inteiro no movimento de educar e de aprender. E quando eu tenho que sentar com alguém para contar aquilo que eu estou fazendo, mesmo para dizer, eu fui para ela pedir ajuda, não sei o que eu faço, eu estou perdida. Gente, isso é humano. E nessa humanidade que a gente vai percebendo que se encontra e que pode avançar. E daí não é fofoca, ela não deu conta, não. É um movimento de parceria, porque hoje ela não deu conta, amanhã sou eu. E a gente tem que perceber que lidar com as crianças, o elemento imprevisível, ele é o tempo inteiro a constância do que a gente tem na mão. Porque nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não temos uma bola de cristal. E as variáveis são muitas. Às vezes vocês vão para a sala de aula com uma série de livros, as crianças não querem nenhum, vocês pegam em meia hora, vocês estão ali, 4, 5 livros. Às vezes uma cena de um livro mobiliza que as crianças ficam naquela coisa de olho estatelado por aquilo que vocês estão propondo, e a gente não pode ir adiante, espera. E aí nós temos que lidar com, volto a falar nessa questão do educador, que é o tempo da pausa, o tempo do silêncio. Malaguzzi traz isso com muita intensidade. Eu tenho que aprender a esperar. E esperar, como dizia Paulo Freire, é o mesmo verbo de esperançar. Eu tenho esperança, eu aposto que eu vou dar conta. Mas entre eu dar e o tempo que eu estou, tem um tempo que é de espera. E a gente não organiza nossas propostas com esse tempo do silêncio, com esse tempo da espera. Eu não posso querer que as crianças mergulhem naquilo que eu estou propondo se esse tempo não acontecer. Então, para ajudar, vou sintetizando os educadores, observar, planejar, registrar, avaliar, socializar, trocar informações com os demais, buscar informações, pesquisar, garimpar, olhar o entorno e ver o que eu
tenho, entrar numa livraria, olhar e falar, opa, isso pode me ajudar. Olha o que eu achei. Eu me lembro que nessa fase desse projeto das caixas, uma vez uma educadora trouxe uma porção de cartões de propaganda de prédios que ela tinha pego numa esquina. Ela veio feliz da vida porque ela achou uma caixa cheia com cartões daquilo. Então, é a gente estar ligado para ver como é que eu posso alimentar aquilo que está acontecendo. Professor projetista é professor que alimenta o tempo inteiro as buscas dos outros e as próprias. Porque o grupo é feito por todo mundo. Comunidade, aproveitar um pai que traga uma coisa, que tem uma contribuição a dar. Enfim, quanto mais abertura, eu acho que mais o professor tem chance de fazer essa intervenção interessante, promotora de aprendizagem. Em relação à pergunta do pátio, eu acho assim, uma criança que está brincando, que está por inteiro, que nem esse menino da caixa, que traz o mundo dele para dentro dessa caixa, eu acho que a intervenção do educador, de um olhar que compartilha o que a criança está fazendo, é uma forma de participação também. É diferente de uma criança brincando, eu estou ali de costas, eu estou conversando, eu estou fazendo outra coisa, eu estou aproveitando para fazer a agenda, para fazer o que for. Porque eu também sei, pelo amor de Deus, eu não estou criticando, porque eu sei que vocês têm 500 mil coisas para fazer no dia a dia. Mas o brincar é a atividade mais importante que uma criança tem na escola. Por isso, é a única hora que a gente não pode largar e tirar o olhar. O olhar é uma forma de compartilhar. Esse seu olhar, quando encontra o meu, é isso, eu estou aqui, eu estou com você. O que você está passando dessa criança é a coisa mais importante de todas as possibilidades de aprendizagem. Mas está dizendo para ela que o que ela está fazendo tem valor. Brinque. O que você está fazendo é bacana, você está me contando de uma forma ou de outra, e você está querendo saber do tantozinho que você está cutucando, o buraco negro, esse casco de árvore, a água pingando, a torneira pingando, enfim, sei lá, o que for. Mas como que eu posso me abrir para ouvir tudo isso, de tal forma que aí eu vou estar alimentando as minhas possibilidades de intervenção. De repente a gente se depara com uma situação que é uma criança que não está brincando, uma criança que está num canto, que está sozinha, aí eu posso sim chegar perto dela e entrar em interação. Ou uma criança que chega com aquela comidinha para você e vai pôr na sua boca, eu estou também entrando em interação com essa criança. Eu entro e eu saio de cena. Eu brinco e eu observo. Eu compartilho essas situações de aprendizagem. Então, acho que eu não tenho uma resposta para dizer quando eu tenho ou não que interferir. Eu tenho que ter bom senso de olhar e saber qual é a hora certa de entrar em cena verbalmente, ou, às vezes, entrar em cena significa uma criança que está tentando com uma colher fazer um bolo de areia, né, com aquela situação da escola, e de repente eu pego e simplesmente ponho uma outra concha que daria para ele fazer o que ele estava tentando, eu não tenho que falar nada. Mas a minha intervenção é simplesmente pôr uma colher ali perto. É uma postura de acolhimento. Eu sei o que ela está buscando e eu estou ali dando material que vai ajudar a resolver aquela situação. Outra situação, por exemplo, de uma interferência que é muito interessante, não no ato, mas depois. Então vamos supor, quando se volta para a sala de aula, senta com as crianças depois de um pátio, conversar com elas. Quem quer contar o que fez no pátio? Conta para mim, como foi, como não foi. Então, você estava com aquele balde, por que você pegou? Conta para mim. Transformar em narrativa situações que foram observadas há muito pouco tempo. E aí você dá para a criança a possibilidade da tomada de consciência da própria ação. Isso é Piaget. Quando se verbaliza uma situação, você tem a chance de tomar consciência sobre esse episódio. E aí a criança começa a concretizar aquela ação e ela pode voltar para aquilo de um jeito diferente. Então, a resposta é: observem. Observem de uma forma que vocês vão lapidando os olhos de vocês para ver que tipo de intervenção que eu posso fazer.
Vamos supor, a criança está brincando com uma caixa, como eu disse, e eu entrar depois contando uma história de um livro que seja relacionado a uma brincadeira que eu vi. É uma forma de intervenção. E eu estou acolhendo a pesquisa da criança e estou trazendo para ela o quê? Uma ampliação do referencial inicial. Alguém mais fez alguma pergunta que queira? Por favor. Por exemplo, meus alunos começaram, essa semana fez solos, começaram a ver sombras, e começaram a brincar com as sombras, e não sei aquela sombra, e eu só ouvindo, né? Aí falando, não, a sombra reflete, aí eu falo, não, que reflete é espelho. Enfim, eu só ouvindo, não sei o quê. Aí ele falou assim, mas essa sombra só está aqui porque tem sol. Na verdade, não é questão do sol, né? Aí eu fui martelando, eu vi que a semana toda eles estavam prestando atenção, indo no parque, vindo, voltando. E, só que eles ficaram na cabecinha deles, que é o sol que dá a sombra. Então o que eu pensei? Fazer uma interferência. Preparar a sala, fechar tudo, colocar lanternas, luzes e de repente chegar lá, eles interagirem com alguns objetos vazados, né, que eu vou preparar naquele momento. E assim, mas não é uma coisa que eu estou adiantando, ou não. Estou querendo ser muito apressada. Volto na mesma questão. Você vai criar um espaço de vivência para as crianças. O seu desafio é observar essa vivência sem ter uma resposta prévia. A grande questão é, quando você monta, cria um ambiente, faz uma intervenção no espaço, para você ficar observando os caminhos pelos quais as crianças vão percorrer, você não pode já ter a priori a resposta. Porque se você, vamos supor, pode ser a sombra, pode ser o sol, como de repente eles podem se focar na lanterna. Então é o objeto que está fazendo para eles, essa que fica na hora, aquilo que deixa mega curioso. É a partir dessa vivência que eu vou estar percebendo realmente aquilo que eles querem. Isso, e nessa vivência você vai fazendo uma observação e registro, vai fazendo uma nova proposição daquilo que você viu que foi interessante e você vai paralelamente alimentando isso. Então, com histórias, com conversas, com uma série de desafios que vão fazendo com que as crianças deem para você pistas se é ou não é isso que eles estão querendo saber. Eu espero que elas façam a pergunta. Não vou eu perguntar a vocês, o que vocês perceberam? Eu espero que elas me deem essa dica, é isso? Você pode fazer perguntas sim, que você faz parte do grupo. A diferença é você ter uma pergunta com a resposta na ponta da língua. E sabe qual é o grande desafio? A grande questão em relação às boas perguntas é que elas gerem novas perguntas. Uma boa pergunta é quando você não tem um ponto, mas você tem ponto e vírgula, reticências, exclamações, e você faça outras perguntas. Olha, por exemplo, o que vocês observaram sobre essa sombra? É que vocês acham que vocês que estão ouvindo. Nós temos uma série de caminhos com as crianças e não obrigatoriamente a gente tem que entrar com essas perguntas. Mas, fazem primeiro, triangulação. Vamos supor, você responde. O que vocês acham? Olha só, ela achou isso. E você? O que você acha isso? O importante é o movimento de pensar. E não você fechar numa determinada situação. E aí, você voltar. E uma coisa que é importante, que é bem interessante, você pode dar para as crianças, vamos dizer, o senhor já tem 5, 6 anos, né? Você já pode dar papel para eles desenharem. Então, fazer um tipo de registro, depois dessa vivência, você pode ter um varal pendurado. Para cada um daqueles desenhos, você começa a criar histórias. O que você conta para mim? Então, isso tudo começa a se multiplicar. Aquelas informações estão ali. Você pode tirar fotos deles fazendo a vivência e deixar projetada na parede. Então, tem o varal, tem a projeção, tem as perguntas do que você vai estar fazendo. Você pode pegar e entrar com, vamos supor, imagens de um planetário, que você vai estar por um outro viés alimentando. Então, o tempo inteiro a gente vai trabalhar com alimenta, dá registro, analisa, vê. Por isso, é o vir a ser. Eu não sei
Então, vira assim. Se eu te der uma resposta fechada, eu vou estar sendo coerente com tudo que eu estou falando. Quem mais? Quem mais? O que vocês gostariam de saber? Que dúvidas que ficaram? Alguma coisa que a gente possa palpitar? O silêncio é uma forma de pergunta também. Não deixa de ser, primeiro, o silêncio pergunta para você, fazendo a fala, primeiro, um tempo de elaboração. Primeiro, você traz uma série de informações, quando as pessoas param para pensar e começar a estabelecer relações. Segundo, é um tempo que a gente tem para buscar dentro da gente algumas respostas para aquilo que nós estamos nos perguntando. Terceiro, é um tempo de questionamento. Será? Será que ela está falando é isso? Não sei. Cada um de vocês vai ter dentro de vocês, volto a falar, que nem a imagem dessa bola, uma série de histórias, uma série de referências. E nós vamos puxando tudo isso para trazer para uma forma de questionamento. Por isso, eu vou pedir para vocês que olhem para essas anotações que vocês fizeram, com essas palavras, já que não temos mais nenhuma pergunta escrita no cartão, olhem para esse material que vocês anotaram, nessas palavras-chave, cada uma eleja uma palavra que fez sentido. Olhem para todas essas anotações, cada uma vai extrair uma palavra. E essa palavra, vocês vão, no final do que vocês anotaram, façam um retângulo e marquem para vocês essa palavra. Por quê? Essa palavra vai guiar o olhar de vocês durante a observação da próxima semana. Aí vai estar começando a fazer sentido aquilo que eu estou falando. Se não, o Izquierdo, que é um pesquisador de Porto Alegre, ele fala que a memória humana sobrevive às custas do esquecimento. Nós esquecemos absolutamente tudo para dar conta de sobreviver. E fica aquilo que nos toca, aquilo que é sutil, aquilo que para a gente, de um jeito ou de outro, fica a cabecinha daquele fósforo, daquela imagem do mar. Por isso, leiam agora, em 1 minuto, batam os olhos nas palavras centrais e elejam uma palavra. Cada uma marca no seu papel a palavra central que vai levar como uma semente. Ok? Todo mundo conseguiu? Tem outro? Tem outro não? Pode dar aí no fundo para conversar. Obrigada. Pode entregar para ele passar. Eu vou pedir para vocês pegar, cada uma vai dizendo a palavra que ficou para eu poder fazer a amarração, diz a palavra que elegeu e passa para o próximo. Repertoriar-se. Por favor, passar para o seu aqui. Foco. Reflexão. Fazer com. Olhar. Observação. Possibilidades. Brincar. Planejar. Descobertas. Escutar. Escutar. Olhar. Encantamento. Diversidade. Olhar.
sensibilidade, relação amorosa, boas perguntas, possibilidades, surpreender, reinvenção, observação, Ouvir. olhar, foco, olhar, encantamento, garimpar, Silêncio. projetação, encantamento, escuta, Foco. Olhar. olhares, reflexão, reinventar, aprender sempre, nós, sentir, esperançar, escuta, observar, descobridores, encantamento, amar, extraordinário, encantamento, reflexão, autonomia, formação, Reinvenção. interrogar, ludicidade, interpretar, reflexão, olhar, Reinventar. parceria, sensibilizar, questionamento, intencionalidade, descobertas, hipóteses, construção, avançar, encantamento, envolvimento, espantar-se, explorar, pluralismo de ideias, olhar, tempo, encantamento, garimpar, observação, ousadia, escuta, Olha só que entender. Olha que coisa interessante. Para a gente uma provocação, hein? Não aparece criança em nenhuma das afirmações. Para a gente pensar e pensar muito, porque o que nos move é essa criança. Essa criança que nós temos, né? Para dentro e para fora, pela qual a gente está aqui num sábado o tempo inteiro fazendo, poderíamos estar fazendo 500 mil outras coisas, mas nós estamos aqui sentadas, discutindo, pensando, lidando com todas essas nossas possibilidades. Para a gente fechar, boas perguntas são promotoras de novas perguntas. Boas perguntas são provocações, são possibilidades de intervenções que vão passando pelo nosso olhar, pelo nosso planejamento atento, pela nossa avaliação cuidadosa e passando, em especial, pela nossa sensibilidade. Quando a gente olha, sente, percebe, dentro de um tempo que é da relação com os outros, adultos, crianças, comunidade, famílias, como que a gente pode, o tempo inteiro, promover avanços nas mais diferentes direções. Eu queria fechar com uma poesia que eu acho que traz também muito do que nós estamos falando. E essa poesia também tem na internet, da revista Criança do MEC, Aula de Voo, Mauro Iazzi, com os pezinhos de uma criança que eu peguei lá da escola. O conhecimento caminha lento, feito lagarta. Primeiro, não se sabe que sabe, e voraz, contenta-se com o cotidiano orvalho, deixado nas folhas vividas das manhãs. Depois, pensa que sabe e se fecha em si mesmo,
Faz muralhas, cava trincheiras, ergue barricadas, defendendo o que pensa saber. Até que maduro, explode novos voos, rindo do tempo que imaginava saber ou guardava preso o que sabia. Voa alta a sua ousadia, reconhecendo o suor dos séculos no orvalho de cada dia. Mesmo o voo mais belo descobre um dia não ser eterno. É tempo de acasalar, voltar à terra com seus ovos, à espera de novas e prosaicas lagartas. O conhecimento é assim, ri de si mesmo e de suas certezas. É meta da forma, metamorfose, movimento. Fluir do tempo que tanto cria como arrasa, a nos mostrar que para o voo é preciso tanto casulo quanto a asa. Dentro desse espaço, que saia que muitas de vocês falaram, a palavra encantamento, que saia como essa marca das boas perguntas. O encantamento, Malaguzzi vai traduzir como o estupor do conhecimento. O que me deixa de queixo caído? O que eu posso olhar e falar, que as crianças fazem o tempo inteiro? Essa boquinha entreaberta, esse olho que parece que vai saltar, essa carinha de espanto. E aí fica para nós, o que eu me espanto, o que eu vejo com olhos e ouvidos de criança e o que me deixa nessa situação? O estupor do conhecimento. Pesquisa é isso, é me deixar de boca aberta. Aquilo que me deixa tão fascinado que fala, eu quero ir atrás, eu quero saber mais, eu quero ler, eu quero buscar. Eu falei, eu ouvi da exposição, eu quero ir. Enfim, o que me faz ir atrás? Desse encantamento, dessa criança que está saindo daquele esconderijo dentro de um armário, é que eu acho que a gente poderia fechar com a questão das janelas de oportunidades. Entre o ideal, o real, o que é possível. O que me move. Como nessa imagem do Fernando Sabino e do Carlos Sclia, pensando nesses percursos formativos, eu deixo uma pergunta para vocês. Pensem nos percursos de vocês. O que mobiliza vocês? Quando vocês param para pensar, vocês percebem que as nossas proposições para os outros são muito baseadas naquilo que nos move. Se eu sou corpo, movimento, se eu sou música, se eu sou literatura, se eu sou poesia com rima, se eu sou das imagens, se eu sou a arte, se eu sou dança, se eu sou corpo, enfim, aquilo que me move é o que faz com que cada vez mais eu organize as minhas propostas junto às nossas crianças. E como eu preciso também me descentralizar do jeito que eu tenho o meu olhar para pensar de um jeito diferente. Se eu só trabalho com um determinado viés, como que eu posso me pôr um desafio para fazer de um jeito diferente? E aí nós vamos percebendo que a diversidade é essa forma de buscar essa completude do ser humano para que as crianças tenham situações cada vez mais interessantes de aprendizagem. Eu queria agradecer muito a atenção de vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês queiram, meu e-mail está aqui, alicia.netchip.com.br, a bibliografia, enfim, alguma pergunta que vocês não quiseram fazer, quiserem depois mandar, fiquem à vontade. O e-mail está aqui. Alguma coisa que vocês queiram colocar? Muito obrigado, então, a todos. Obrigada. Na parte pessoal, a parte, as meninas vão dar continuidade, a Miló vai contar para vocês de um outro viés, a Anabisa vai trabalhar com vocês os materiais num outro viés, mas todos pensando nessa inspiração regiana. Bom almoço para todos. Acho que a Suzana quer falar alguma coisa para vocês. Eu queria só dar algumas coordenadas para a gente poder ter o nosso tempo bastante aproveitado.
Nós estamos então saindo para o almoço. Eu falei, vocês têm essas opções nesse folheto. A gente pede que realmente, quando vocês terminem de almoçar, venham vindo, porque as meninas já estão esperando vocês para outras rodas. E das rodas a gente vai para as oficinas. Então a gente não volta para cá, tá bom? Nos encontramos ali naquele pátio no Redondo, que a gente chama aqui de Redondo, que por acaso é Redondo. E, como eu disse para vocês, a gente vai se organizando para as oficinas e na porta ao norte. Caso tenha alguma questão, alguma dificuldade, por favor, nos procure. Elisângela Jô ficou conosco na parte da manhã. Agora, Elisângela, que é a nossa assistente, vai estar à tarde. Qualquer coisa, me procurem na Elisângela. Depois, na oficina, nós terminamos a oficina 10 minutos antes das 4 e fazemos o encerramento todos juntos de novo no Redondo. Tá bom?